Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu tô 2 dias já sem gravar. Depois que eu terminei a sessão número um, eu fiquei 2 dias sem gravar, né? Pra poder dar um tempo, pra poder descansar um pouco a mente. E hoje nós vamos entrar pra sessão número 3, que é uma sessão, assim, muito legal. Vocês vão aprender várias técnicas, assim, legais sobre a teoria a teoria de Vygotsky para a psique infantil, ou seja, como que as teorias de Vygotsky eles podem ser aplicados no psicológico infantil, do desenvolvimento. Como? Então é sobre isso que a gente vai tratar na sessão número 3. Eu vou começar lendo aqui então o livro, ok? Para esclarecer o problema teórico das forças motivadoras do desenvolvimento da psique infantil, precisamos primeiro. Opa, vamos começar de novo. Para esclarecer o problema teórico das forças motivadoras do desenvolvimento da psique infantil, precisamos primeiro compreender o que determina o caráter psicológico da personalidade em qualquer estágio de seu desenvolvimento. O primeiro ponto a ser estabelecido é o seguinte: durante o desenvolvimento da criança, sob a influência das circunstâncias concretas de sua vida, ou seja, cultura, o lugar que ela objetivamente ocupa no sistema das relações humanas se altera. Né? Ou seja, ela no começo ela está ali sob a influência da sua cultura, né, da sua casa, e com o passar do tempo ela se altera quando ela começa a ter relações sociais, relações humanas, não é? Tentaremos demonstrar isso por meio de uma descrição dos estágios reais pelos quais passa uma criança em seu desenvolvimento. Primeiro, a infância pré-escolar. É o período, ou seja, que ele já pulou a primeira infância, que é quando a criança nasce, né? Quando a criança nasce, quando tem 1 ano, né? Que tá ali só no convívio da família, ainda não tá no convívio da cultura social, que está fora. Aqui já pulou para a parte pré-escolar, quando a criança ela é inserida no contexto social, né? Quando ela é inserida com com o contato de outras pessoas diferentes, com costumes, né, que é diferente dos costumes que tem dentro da sua casa. Então a criança estranha bastante no começo, mas é algo que a criança se adapta, que depois chega até a passar despercebido. Então, primeiro, a infância pré-escolar é o período da vida em que o mundo da realidade humana que cerca a criança abre-se cada vez mais para ela. Em toda a sua atividade, sobretudo em seus jogos que ultrapassaram, a criança penetra um mundo mais amplo, assimilando de forma eficaz. Ela assimila o mundo objetivo como um mundo de objetos humanos, reproduzindo ações humanas com eles, né? Através dos jogos, brincadeiras. É por isso que nas pré-escolas, creches, eles têm essas atividades para estimular o desenvolvimento da psique infantil, né? Ou seja, para estimular as funções cognitivas da criança, memória, raciocínio, solução de problemas, né? Por exemplo, a criança está com uma bolinha ali, aí o professor fala, olha, aí lá no tabuleiro tem um retângulo, um quadrado e uma bolinha. Aí o professor fala assim, olha, eu quero que você enfie a bolinha no certo. Aí a criança vai lá, tenta enfiar a bolinha no retângulo, não dá. Aí a criança vai lá, tenta enfiar a bolinha no quadrado, não dá. Aí a criança vai lá, tenta enfiar a bolinha no redondo e dá. Aí a criança começa a raciocinar, ela fala assim, é por causa do formato, né? Então esse é o formato. Então é isso que vai estimulando o desenvolvimento do raciocínio, da memória, do pensamento, né? Então é o que está falando aqui, ó, que a realidade humana que cerca a criança abre-se cada vez mais para ela com os jogos, em toda a sua atividade, sobretudo em seus jogos, que ultrapassaram agora os estreitos limites da manipulação dos objetos que a cercam. A criança penetra um mundo mais amplo, assimilando-o de forma eficaz. Ela assimila o mundo objetivo como um mundo de objetos humanos, reproduzindo ações humanas com eles. Ou seja, a criança vê
o mundo objetivo, e esse mundo objetivo que a criança vê, ela reproduz, não é? Então, o que a gente pode converter no consultório aqui? Que a criança, ela simplesmente vai reproduzir o pensamento, o modo de falar no consultório da forma como os adultos, as pessoas que estão ao seu redor fazem. Compreendem? A criança imita. A criança imita as pessoas que estão ao redor. A criança imita outras crianças. Então, quando você vê uma criança de até 5 anos mais ou menos que ainda não tem uma capacidade, uma capacidade cognitiva, como que eu posso dizer, independente, até os 5 anos, até os 5, 6 anos ela ainda não tem uma capacidade cognitiva independente. Se você vê ela agindo de tal forma, você pode ter certeza que ela está agindo de uma forma que os adultos ao seu redor agem, né? Quantas vezes que a gente não vê uma criança chegando da creche, da escola, e talvez assim, agindo de uma forma diferente, agindo de uma forma que a gente nunca viu. Mas por que isso? Porque ela simplesmente está imitando os coleguinhas, não é? Simplesmente ela está imitando os coleguinhas. Ok? Então, ela guia um carro apontando, né, entre aspas, uma pistola, né? Então ela está guiando um carro apontando uma pistola, ou seja, é esse aqui que eu vou imitar. Ele está agindo assim, né? Como se ele estivesse apontando. Ah, ele está agindo assim. E guiando o carro nessa direção. Certo? Embora seja realmente impossível andar em seu carro e atirar com sua arma, né? Isso obviamente. Neste ponto do seu desenvolvimento, isto é irrelevante para ela. Ou seja, nesse ponto do desenvolvimento, isso é irrelevante para a criança, porque suas necessidades vitais são satisfeitas pelos adultos, independente da produtividade concreta de seus atos. Uma criança reconhece sua dependência das pessoas que a cercam diretamente. Ou seja, a criança ela reconhece que ela depende dos adultos. E é por isso que a criança se apega à mãe, é por isso que a criança se apega ao pai, né? Eu sei que é meio duro que eu vou falar, muita gente aí vai achar que é meio duro que vai falar, mas é como o Freud falava, uma criança, ela não ama seus pais quando é criança. Ela se apega aos seus pais porque simplesmente eles satisfazem as suas necessidades. Entendeu? Se a criança se apega à mãe e ao pai simplesmente porque a mãe e o pai satisfaz as necessidades de que ele precisa. Então é aí que começa o apego. Medo, por exemplo. Quando uma criança acorda com medo à noite, a primeira coisa que ela faz, mãe, 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 mãe. Por quê? Ela sabe que é a mãe dela que vai acalmá-la, que vai satisfazer o que tá causando esse desconforto nela, que é o medo, entendeu? Então é daí que começa o apego. Então a gente não pode dizer que é amor, é um apego, entendeu? É um apego, é saber que pode contar, não é? E é assim mesmo que acontece, né, gente? Quando a gente começa uma amizade, a gente não ama a pessoa. Mas a partir do momento que a gente vai vendo que aquela pessoa tem tudo a ver com a gente, que aquela pessoa satisfaz, né, algum buraco que tá na gente vai começando a se apegar e a gente vai começando a amar esse nosso amigo e guardar ele no coração, digamos assim, né? Então, uma criança reconhece sua dependência das pessoas, como eu expliquei, que a cercam diretamente. Ela tem de levar em conta as exigências em relação ao seu comportamento das pessoas que a cercam, né? Então, ela leva em conta, né, a forma como as pessoas que a rodeiam agem, né? Então, por exemplo, ela reconhece quando a mãe dela tá brava.
Então, ela vai agir de uma forma diferente. Ela falou assim, pô, ô, peraí, mamãe tá brava, então, peraí, eu tenho que agir dessa forma. Mamãe descobriu uma mentira minha, então eu tenho que dar essa desculpa. Aí quando chega no supermercado, ai, minha mãe me falou em casa que não é pra mim pedir as coisas no supermercado, que não é pra mim fazer birra. Então, ela vai agir de acordo com a forma como os adultos agem ao seu redor, não é? Então, é por isso que o livro está dizendo aqui, ó, ela tem de levar em conta as exigências em relação a seu comportamento das pessoas que a cercam. Então, ela age da forma como as pessoas a cercam, não é? Se você exige muito, se você exige, fala, se você obriga a criança a falar a verdade, fala a verdade, senão eu te bato. Se você obriga a criança a falar a verdade, ela não vai falar a verdade. Ela vai mentir. Ela vai falar aquilo que você quer ouvir. Compreende? Antes de você querer saber, antes de você querer que uma criança fale a verdade, você mesmo tem que ser sincero com você mesmo. Obrigar não resolve problema. Quando você força a barra, não resolve o problema. E da mesma forma é com os adultos. Se você obriga um adulto a falar a verdade, ele não vai falar a verdade, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. E você acaba se fazendo próprio de bobo, porque você não conseguiu aquilo que você queria. E quando você força a barra, a pessoa simplesmente vai agir da forma como você quer que ela haja. Compreenderam? Então vamos continuar aqui o livro. Então, ela tem de levar em conta as exigências em relação ao seu comportamento, as pessoas que a cerca. Por isso, realmente determina suas relações pessoais, íntimas com essa pessoa. Né? Então, é por isto que ela determina suas relações pessoais e íntimas com essas pessoas. Né? É por isso que ela bota para dentro dela a forma como ela age. É por isso que ela bota para dentro dela as informações da forma como ela deve agir. Né? A forma como ela deve falar. Quando deve falar, né? Então é assim. Eu falei para vocês que ia ser interessante esse capítulo, não falei? E está sendo interessante porque a gente está absorvendo muita coisa. Não apenas seus êxitos e seus malogros dependem dessas relações, como suas alegrias e tristezas também estão envolvidas com tais relações e tem a força de motivação. Alegria, tristeza, motiva sim. Tem muitos pais que acham que uma criança não deve ficar nunca triste porque isso vai acarretar num trauma. Não. A criança ela tem que passar pela experiência do medo, tem que passar pela experiência do poxa, não consegui o que eu queria. Tem que passar para que possa evoluir, para que possa saber que tudo tem limite. Não é? Então as alegrias desenvolve, as alegrias motivam, assim como a tristeza ela desenvolve, a tristeza motiva, né? Porque se uma criança está triste, ela vai saber como se desenrolar dessa situação, ela vai aprendendo. Então alegrias e tristezas fazem parte sim dos humanos. Alegria e tristeza, ela é sim essencial para nós, não é? Durante esse período da vida de uma criança, o mundo ao seu redor se decompõe como se fossem dois grupos. Um grupo consiste em pessoas inteiramente relacionadas com ela, sendo que as relações com elas determinam suas relações com o resto do mundo. Ou seja, duas relações a criança tem no começo da infância. A primeira são relações de pessoas diretas. O livro diz que essas relações de pessoas diretas são a sua mãe, o seu pai ou aquelas que ocupem lugares junto a crianças. Ou seja, que moram, que convivem, que estão ali o dia todo com a criança. Então, essas são
as pessoas do primeiro grupo das quais a criança tem a primeira relação, o primeiro contato, né? Então, por exemplo, mãe, pai principal, ou padrasto ou madrasta, ou mãe adotiva ou pai adotivo, ou tios, avós, se moram, se convivem, se estão ali todo dia, diariamente, durante o contato com essa criança. Então, eles fazem parte desse primeiro grupo que tem relação direta com essa criança, não é? Então, aí tem um segundo círculo mais amplo. Por que esse segundo grupo de pessoas são mais amplos? Porque esse segundo grupo vai tirar a criança daquele conforto. Vai tirar a criança daquele conforto. Ah, mamãe, papai, vovó, vovô, tio, titia, né? Ai, a mamãe e papai, eles são tão bons comigo, eles me elogiam, mamãe e papai me dão comida, meu avô me dá presente, faz isso, faz aquilo. O segundo grupo, não, gente. O segundo grupo, aqui fala que é mais amplo, porque o segundo grupo não é assim. Ó, o segundo grupo é formado por todas as demais pessoas, sendo que as relações com essas são mediadas pelas relações que ela estabeleceu no primeiro círculo mais estreito. Ou seja, esse segundo grupo é a escola, é os amigos que essa criança vai fazer. O segundo grupo é professor, os funcionários da escola, os amiguinhos, né, que tem mais de 200, dependendo da escola, os amiguinhos, às vezes até os pais dos amigos, né, porque é muito importante o pai e a mãe da criança conhecer o pai e a mãe do amiguinho da criança, né. Então, isso faz parte do segundo grupo, né. E essas relações da criança com o segundo grupo, elas são mediadas pelas relações da criança com o primeiro grupo, que é a mãe, pai, né, e todo mundo que convive com ela. Por que é mediado? Porque com o primeiro grupo a criança obteve um certo desenvolvimento, uma certa forma de agir. E essa certa forma de agir que a criança obteve com o primeiro grupo vai bater de frente com a forma de agir do segundo grupo, com os professores e com os amiguinhos da escola. Então é aí que vai ter o atrito. É aí que a criança vai se sentir e falar assim, pô, é diferente. E é nesse diferente, é nessa coisa ruim que a criança vai sentir, que ela vai se desenvolver, que ela vai começar a saber o que é relação social com pessoas diferentes. Pode ser que seja uma experiência ruim, porque muitas vezes a criança ela pode ser mais reservada, pode ser mais tímida, né, por conta do contato social que ela teve. Assim como pode ser mais leve, né, porque talvez os pais tiveram uma dinâmica a mais com essa criança, né, uma dinâmica a mais. Né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não é? Então, e isto não é tão simples quanto a criança em idade pré-escolar. Isso não é tão simples quando uma criança em idade pré-escolar, criada em uma família, é posta em um jardim da infância. Né? Seu modo de vida parece mudar radicalmente, foi aquilo que eu disse, gente. Então, ó, quando a criança ela vai para o segundo grupo, o seu modo de vida parece mudar radicalmente. E em uma certa medida isso é verdade. É verdade, gente. É verdade. Não é? Mas psicologicamente sua atividade permanece como antes, dentro de seus muito importantes limites básicos. Então, não é porque a criança está se envolvendo, está tendo uma relação social fora do primeiro grupo que ela vai mudar, que ela vai mudar radicalmente. Não, ela vai continuar tendo os mesmos costumes, né, da sua mãe, do seu pai, vai continuar tendo os mesmos costumes do primeiro grupo, né, só que esse primeiro costume vai
entrar em atrito, né, com os costumes do segundo grupo, né? Então, aí, né, o seu modo de vida parece mudar radicalmente em uma certa medida, e isso é verdade, mas psicologicamente sua atividade permanece como antes, dentro de seus muitos limites básicos. Todos nós sabemos como são incomparáveis as relações das crianças dessa idade com seus professores da escola maternal. Quão necessária é para a criança a atenção da professora e quão frequentemente ela recorre à sua mediação em suas relações com outras crianças de sua idade. Pode-se dizer que as relações que a professora fazem Pode-se dizer que as relações com a professora fazem parte do íntimo círculo dos contatos das crianças. As relações de uma criança dentro de um grupo de criança são também peculiares. Os vínculos que a criança de 3 a 5 anos se estabelecem se constitui ainda, em grande parte, o elemento pessoal, privado, por assim dizer, em seu desenvolvimento que conduz a um verdadeiro espírito de grupo. Nesse aspecto, a professora desempenha o papel principal, mais uma vez em virtude de suas relações pessoais com as crianças. Ou seja, naquele círculo de crianças, as crianças estabelecem como se fosse um juízo universal entre eles. Por exemplo, se uma criança ela não gosta de algo, eles entram num acordo. Se a outra não gosta de algo, eles entram num acordo. Ou se uma criança percebe que o amiguinho não gosta de algo, entra dentro dela e fala assim, ele não gosta disso, então é bom eu evitar. Então, dentro desse círculo de crianças, eles têm um juízo universal entre eles, né? Dentro desse círculo de amigos, né? Eles têm um círculo universal. E a professora, ela é papel fundamental. A professora é um papel fundamental para que haja essa socialização entre essas crianças. Então é por isso, gente, que existe o professor de criança, que é o pedagogo, e existe o professor de adolescente, que aí já não tem nome, né? Porque adolescente não precisa de todo esse cuidado para desenvolvimento, porque ele já passou pelo pedagogo, né? Então o pedagogo é aquele que dá a aula do primeiro ano ao quarto ano. Do quinto ano até a terceira série do ensino médio, aí já é o licenciado em letras, o licenciado em história, o licenciado em artes, licenciado em geografia. Que aí aí ele já vai estudar de uma forma mais direta. O pedagogo não, o pedagogo ele ensina de uma forma a estimular as funções cognitivas do indivíduo, porque ainda está na fase de desenvolvimento. Compreendem? Então aí você fala, Jean, mas tudo isso que você disse, o que tem a ver com o livro? O que tem a ver com o professor ser peça fundamental no desenvolvimento da criança? Tem a ver que é o professor pedagogo que vai ajudar essas crianças a desenvolver a sua capacidade cognitiva, a desenvolver a sua memória, a desenvolver o seu raciocínio, pensamento, solução de problemas. Na matemática, um jogo de quebra-cabeça, solução de problemas. Se o pedagogo que está dando aula para a criança percebe que a criança está tendo um problema, percebe que a criança está excluída dos outros amigos, qual é a função desse pedagogo? Incluir esta criança no grupo de crianças, para que essa criança não vá a adquirir problemas a longo prazo. Entenderam? Gente, é sério, isso é sério. Se uma criança em idade pré-escolar tem um problema e esse problema não é solucionado, e esse problema é empurrado com a barriga, e a criança vai se adequando, a criança tem 8 anos, vai se adequando, e o problema continua lá,
Aí a criança faz 10 anos e o problema continua lá. Aí depois a criança se torna adolescente, tem 12 anos e o problema tá lá. Aí o indivíduo se torna um adolescente e o problema tá lá. E se torna um adulto e o problema tá lá. Aí já não tem mais o que fazer, né? Aí quando for buscar ajuda, talvez seja tarde, né? Talvez o psicólogo pode até conversar, mas aí não tem jeito, é psiquiatra mesmo, é remédio mesmo para controlar. Então, gente, é por isso que eu falo, se você aí que tá pensando em lidar com criança ou, né, porque assim, não é só psicólogo que, perdão, não é só psicólogo que está ouvindo os meus áudios, pedagogo também. Se o pedagogo ele vê que uma criança está muito tímida, está muito retida, né? Contate a direção da escola, contate os pais, né? A direção vai contatar os pais e vai encaminhar para assistente social, né? E se a criança não tiver, se os pais da criança não tiver condição de tratá-la num psicólogo, aí a assistente social vai dar todo o suporte que a criança tem direito por lei, ok? Vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando, né, a professora desempenha o papel principal, mais uma vez em virtude de suas relações pessoais com as crianças. Quando examinamos de perto todos esses traços da criança em idade pré-escolar, não é difícil descobrir a base geral que os une. Essa é a posição real da criança, a partir da qual o mundo das relações humanas se desdobra diante dela. Posição governada pela situação objetiva que a criança ocupa nessas relações. Uma criança de 6 anos pode ler muito bem, e em certas circunstâncias seu conhecimento pode ser relativamente grande, dependendo muito dos pais, ok? Se os pais ensinar, é claro que a criança vai se desenvolver mais rapidamente. Agora, se os pais não estiverem aí, né? Aí não tem jeito. Vai se desenvolver mais lentamente, não é? Então, isto, todavia, em si mesmo não apaga e não pode fazê-lo o elemento infantil, o elemento verdadeiramente pré-escolar que existe nela. Pelo contrário, algo imaturo colore todo o seu conhecimento. Quando, porém, as relações vitais básicas da criança são reestruturadas, como quando, por exemplo, ela tem seu encargo uma irmãzinha e sua mãe, a trata como sua auxiliar, como participante da vida adulta, todo o mundo se abre de forma bastante diferente. Pessoal, isso que eu acabei de ler é um erro. Se, digamos lá, a mãe tem uma filha de 7 anos e a mãe engravida de novo, o bebê nasce. E essa mãe faz da irmã do bebê uma auxiliar. Gente, é um erro gravíssimo no intelecto dessa criança de 7 anos. Jamais pode fazer da irmã do bebê uma auxiliar, como se a criança mais velha fosse auxiliar da mais nova. Jamais. Tem de tratar os dois de forma igual, tanto o bebê quanto a outra criança de 7 anos. Tratar de forma igual. Se, por exemplo, você estiver precisando da ajuda da criança mais velha, por que não tratar isso de uma forma como se fosse algo mais íntimo? Olha, você está cuidando da sua irmãzinha, né, do seu irmãozinho. Olha só que legal. Mas nunca, pega lá, vai dar banho, pega lá a mamadeira. Sabe? Mas uma atividade. Eu acho que agora eu consegui chegar no que eu queria, né? Por exemplo, se você estiver precisando da ajuda do seu filho mais velho, de 7 anos, né? Trate isso como uma atividade em família, como algo prazeroso. Olha, você está cuidando da sua irmã. Como uma atividade legal.
mas nunca como se o seu outro filho mais velho fosse seu auxiliar, seu empregado. Porque isso, gente, vai influenciar muito na cabeça dessa criança, porque essa criança mais velha precisa também de atenção. Ela não é sua auxiliar. Ela é seu filho. Ela é sua filha. Ela não é sua auxiliar. Não é porque nasceu um bebê mais novo que ela deixou de ser o seu filhinho. Ela é mais velha, mas ela continua sendo seu filho. E como um filho mais velho, ela precisa também de atenção. Ok? Então é aqui ó, o que o texto está dizendo. Não é? Vamos ver aqui, ó. Quando, porém, as relações vitais básicas das crianças são reestruturadas. Aí continua. Como quando, por exemplo, ela tem de ser seu encargo uma irmãzinha. Quando ela tem um encargo, uma irmãzinha. E sua mãe a trata como sua auxiliar. Não é? Já não é o bastante para a criança poder assimilar que está vindo outro bebê, né? Que na cabeça da criança está vindo para tomar seu lugar. Ela ainda tem que ser auxiliar para cuidar desse bebê, né? Como será que vai ser a relação desses dois irmãos no futuro? Cada caso é um caso, né, gente? Mas a gente tem que prevenir para não remediar, né? Então, né, como participante da vida adulta, né? Então, quando você coloca seu filho mais velho para ser auxiliar do bebê, você está colocando essa criança como auxiliar da vida adulta, da sua vida adulta. Todo mundo se abre de forma bastante diferente, isso com certeza. Não importa como ela ainda saiba pouco, quanto mais depressa ela der aquilo que ela sabe um novo significado, mais rapidamente seu caráter psíquico geral se modificará. Né? Então, se você agir assim, vai mudar. Né? O comportamento dela vai mudar. E, gente, e aí, né, não sei, e aí que nos consultórios, gente, é disso que eu li, que nos consultórios vocês vão ouvir: minha mãe me tratou assim, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Por quê? Porque aconteceu isso, né? Ou aconteceu algo parecido, né? Entendeu? Então é por isso que aí vem no consultório os pacientes falando, reclamando da família, reclamando disso, reclamando daquilo. Por quê? Porque veio disso, né? Tratou como se fosse um auxiliar, né? Eu até rio porque combinou com o que a gente está lendo, né? Então vamos continuar. Em casos normais, a transição do período pré-escolar da infância para o estágio subsequente do desenvolvimento da vida psíquica ocorre em conexão com a presença da criança na escola. É difícil exagerar a significação desse fato na vida infantil. Todo o sistema de suas relações é reorganizado. Então sempre é reorganizado, sempre que um novo amiguinho reaparece com novos tipos de ver o mundo, com novas formas de olhar o mundo, com novas formas de ser, a criança vai fazendo uma reorganização na sua cabeça. É como se ela fosse se moldando ao seu amiguinho que ela quis trazer para sua vida. É como se ela fosse se remoldando, mas nunca deixando aquilo que ela é em casa. Aquilo que as pessoas ao seu redor são. Ela se molda. Né? É claro que o ponto essencial não consiste de fato peraí. É claro que o ponto essencial... Gente, não faz bullying comigo que eu sou um pouco... Eu tenho um problema de dicção, hein, gente? Não façam bullying. Que psicólogos não fazem bullying, tá ok? Eu reconheço que eu tenho um problema de dicção, tá? Então, deixa eu começar aqui de novo. E claro que o ponto essencial não consiste no fato de o escolar, em geral, ser obrigado a fazer alguma coisa. Então, aqui está falando que a escola não é obrigada a educar a criança. Não é obrigada a educar uma criança mal educada, por exemplo. Isso é obrigação dos pais.
É obrigação dos pais dar a devida educação, dar o devido caráter, dar o devido princípio às crianças. Se, por exemplo, você vê uma criança puxando o rabo de um gato e você acha engraçado, e aí? Criança leva tudo a sério. E aí ela vai falar assim: ah, mamãe tá achando engraçado, então isso é certo, vou continuar fazendo, né? Que tipo de caráter você tá dando pra uma criança dessa? Se uma criança fala um palavrão e você ri, que tipo de caráter você tá dando pra uma criança dessa? Você espera o quê? Que essa criança no futuro seja alguém com, seja alguém de um futuro brilhante? Você espera que seja um adulto com uma mente brilhante, um adulto com uma estrutura mental brilhante? Sendo que você está dando apoio para continuar falando palavrão, para continuar puxando o rabo do gato? Não, porque você não deu os devidos princípios que a criança necessita nessa idade. E depois não tem como mudar. Depois é difícil pra caramba de mudar. E depois que essa criança passar dessa fase, ela só vai mudar se ela quiser. Porque ela vai ter ela já vai ser dependente emocionalmente. Ela já vai ser dependente cognitivamente. Aí vai ser difícil de mudar o indivíduo, ok? Aí ele só muda se ele quiser, né? E o ponto essencial é que agora não existem apenas deveres para com os pais e os professores, mas que há objetivamente obrigações para com a sociedade. Ou seja, a criança ela começa a ter obrigações com a sociedade. Né? Por exemplo, quando a criança entra no segundo ano, que já vai ter o que? Uns 7 anos, né? Pelas minhas contas, eu acho que vai ter uns 7 anos. Ela vai ser obrigada a entregar prova, vai ser obrigada a arrumar o quarto, vai ter obrigações com a sociedade, já vai ter responsabilidades com a sociedade, mesmo que pequenas, mesmo que responsabilidades pequenas, mas vai ter responsabilidades com a sociedade, tanto em casa quanto na escola, ou tanto na casa do amiguinho que vai ter regras a seguir, regras diferentes da que ela tem na casa, né? No lugar onde ela vai com o amiguinho, vai ter regras diferentes que ela vai ter que seguir ou ela vai ter problema, né? Vai ter problema se não seguir as regras, ok? Estes são deveres de cujo cumprimento dependerá sua situação na vida, suas funções e papéis sociais, que foi aquilo que eu falei, papéis sociais, né? Arrumar o quarto, regrinhas que vai ter na casa do amiguinho, regras na escola, entregar provas, né? São essas regras sociais, esses papéis, essas funções sociais. Por isso, o conteúdo de toda a sua vida futura. Então é aí que vai começar, né, com essas regras sociais, o conteúdo de toda a sua vida futura. Aí a gente faz a pergunta, tá, Jean, mas você deu um roteiro, né? Você fala assim, Jean, você deu um roteiro de tudo que acontece na vida da criança, né? Mas será que será que a criança ela está consciente disso? Será que a criança está consciente de tudo isso que eu falei? Ela o sabe. É claro, e comumente, muito antes de entrar na escola. Então ela tem uma consciência, ela sabe, né? Ela sabe de algumas coisas. Mas estas exigências só adquirem um sentido real, psicologicamente eficaz, quando começa a estudar. Ou seja, ela sabe que ela tem que fazer isso, aquilo, ela sabe que ela tem que respeitar isso e aquilo, ela sabe que tem um limite para isso e aquilo, ela sabe que se ela pôr a mão na panela quente ela vai se queimar, ela sabe. Só que ela sabe porque ela tá vendo.
Agora, psicologicamente, subjetivamente, ela vai ter consciência disso quando ela começar a estudar. Quando ela se desenvolver mais um pouquinho. No vídeo anterior eu falei de pensamento direto. Então esse é o pensamento direto. Né? Então ela vai ter consciência. Ela vai ter consciência direta. Uma visão direta do que pode e do que não pode. Ela vai ter uma visão direta de suas responsabilidades. Mas consciência mesmo, ela vai ter mais pra frente. Né? Então, e essas exigências e deveres, elas surgem de uma forma muito concreta, né? Como a forma do professor e a forma como o diretor eles agem, né? Porque eles não vão agir como a mamãe e o papai, né? Eles vão querer uma certa responsabilidade da criança, dependendo da sua idade e também das suas EDP, que é o desenvolvimento psicológico. Então eles vão, como que é a palavra? Eles vão exigir certa responsabilidade da criança, dependendo da sua idade e do seu desenvolvimento intelectual. Quando se senta para preparar suas lições, a criança sente-se, talvez pela primeira vez, ocupada com um assunto muito importante. Em casa, os irmãos menores são proibidos de incomodá-la, e mesmo os adultos, às vezes, sacrificam suas próprias ocupações para lhes dar a oportunidade de trabalhar. Isso é muito diferente de seus jogos e ocupações anteriores. O próprio lugar de sua atividade na vida adulta, na vida verdadeiramente real que a cerca, torna-se diferente. Pode-se ou não comprar um brinquedo para a criança, mas é importante não comprar um livro de texto ou de exercícios. Por isso, a criança pede que lhe seja comprado um livro escolar de forma diferente daquela que ela emprega para pedir que um brinquedo lhe seja dado. Esses dois pedidos, eles têm sentidos diferentes, não apenas para os pais, mas também para a própria criança. Ou seja, o que quis dizer aqui? Que os pais eles têm escolha ou não de comprar certo brinquedo que a criança quer. Mas quando a escola exige que compre um livro, é impossível, tem que comprar, né? Só que aí, na mentinha da criança vai estar assim, mas meu pai comprou um livro, por que ele não pode comprar um brinquedo? E é aí que, para suprir essa carência da mãe não comprar o brinquedo, mas comprar o livro, a criança faz tipo um acordo na cabeça. Poxa, então se eu não posso ter o brinquedo, eu vou pedir para que meu pai compre um livro diferente. E é aí que ela faz o pedido do livro, para suprir, digamos, aquele vazio do pai não comprar o brinquedo que ela quer. Então ela acaba pedindo um livro diferente, né? Como forma dela falar para ela mesma: eu venci, eu consegui, né, convencer os meus pais a comprar um livro, a comprar algo diferente, algo que eu pedi, né, que não foi a escola que pediu, que não foi eles que escolheram, né? Então isso é como se a criança tivesse inflando o ego dela, é como se o pedido dessa criança de comprar um livro diferente fosse suficientemente suprido. Mesmo é um jogo mental da criança, né? Mas que faz todo sentido. Então, o ponto principal, finalmente, é que agora as relações íntimas da criança perdem seu papel anterior, determinante no círculo mais amplo de seus contatos. São determinados agora por essas relações mais amplas. Porque boas que sejam as relações domésticas, íntimas, que a criança sente por si mesma, uma nota má dada pelo professor, por exemplo, inevitavelmente projeta uma sombra sobre ela, né? Porque ela ficou triste, poxa, ganhei uma nota inferior à do meu amiguinho, ganhei uma nota ruim. Então é como se uma sombra fosse projetada sobre a criança.
Não que isso seja ruim, né? Como eu já falei, a tristeza faz parte e a gente não pode evitar que uma criança fique triste, porque quando uma criança fica triste, quando uma criança fica abatida, quando uma criança sente que não venceu, é aí que a gente entra com as armas para que ela possa se sobrepor a esses desafios e tornar um adulto independente, um adulto forte psicologicamente, né? Então vamos continuar aqui. Me perdi, desculpe. Então, tudo é muito diferente do que era antes, no início da escola, e bastante diferente de uma queixa da professora no jardim da infância. A própria marca cristaliza as novas relações, por assim dizer, e a nova forma de contato que a criança inicia. Não se pode permitir que nada em seu comportamento irrite a professora. Você não pode bater com a tampa da escrivaninha, nem mesmo uma vez. Não pode falar com o vizinho durante a aula. Você pode tentar com muito afinco conquistar as boas graças da professora. Mas, mesmo assim, ela lhe dará uma nota baixa por escrever os nomes das flores e dos pássaros com letras maiúsculas na prova de ditado, mesmo quando você lhe dá a desculpa de que todo mundo em casa e no jardim da infância aceitava. Eu não fiz de propósito, diz a criança, eu não sabia, eu pensei que estava certo. E aquilo que nós adultos chamamos de objetividade da nota escolar. Então a criança ela vai aprendendo que as coisas não é como ela quer, né? Que muitas vezes dá uma desculpa, né? Aí a professora vai lá dar uma nota baixa, e a criança fala assim, poxa, professora, mas eu não sabia. Né? Aí, ou dá outra desculpa, eu estava cansado. E mesmo assim a professora fala assim, a sua nota é essa, porque você não fez de forma direta. Aquilo gera uma aflição na criança. Mas é a partir daí que a criança ela vai começando a entender que as coisas não é como ela quer, mas sim que essa criança vai ter que dançar como a banda toca na sociedade. É daí que a criança ela vai compreender de que lá fora existem regras e que muitas coisas que a gente faz de errado lá fora não tem desculpa. Muitas coisas que a gente faz de errado não tem uma forma de você falar assim, mas eu não sabia, eu não vou fazer de novo. Não, não tem. Ela vai entender que se ela fizer algo errado lá fora, não tem desculpa, vai sofrer as consequências. Então, é daí que vai criando as relações sociais que existem do lado de fora. Pessoal, minha voz aqui tá acabando. Olha quanta coisa, não é, pessoal? Quanta coisa a gente viu. E tem mais, ok? A gente vai continuar na nossa próxima aula, né? Na sessão número 2. E a gente vai adquirir cada vez mais sabedoria para poder lidar com o desenvolvimento dessas nossas crianças, para que no futuro elas tornem-se pessoas independentes, pessoas fortes psicologicamente, porque eu acho que todo pai deseja que uma criança ela torne-se forte psicologicamente, que consiga resolver seus problemas, que não se misturem com pessoas de má caráter, que tornem-se pessoas bem-sucedidas, que tornam-se adultos com boa capacidade mental, com boas decisões. Eu acho que todo pai, toda mãe, todo responsável espera isso do seu filho. Então é por isso que as teorias estão aí, né? Que é para nos ajudar, como diz aqui o texto, que é para dar uma visão mais ampla para os adultos de como agir com uma criança, de como desenvolver as capacidades motoras, de como desenvolver as funções cognitivas da criança, né? Que Vygotsky está nos dando aqui. Então, pessoal, um beijo para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, valeu!